São muitos, infelizmente, os efeitos negativos desta pandemia. Os números podem ser vistos, inclusive, nos consultórios. É maior, por exemplo, o número de mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Confira nesta entrevista. Bem, eu converso agora com a doutora Josmara Furtado, ela é mastologista e vamos falar sobre esse aumento no número de casos de câncer de mama, principalmente por conta dessa época de pandemia, não é, doutora? Muitas pessoas deixaram de fazer o acompanhamento como deveriam, muito medo, e isso tudo realmente refletiu aqui no consultório? Natália, obrigada pelo convite, é uma honra. E eu queria conversar realmente um tema muito importante, né? O câncer de mama é extremamente relevante, principalmente nesse período de pandemia, nesse período de quarentena. As pacientes retardaram em realizar os exames de diagnóstico precoce, né? Sendo que algumas estatísticas, principalmente da Fundação do Câncer, colocaram que cerca de 84% das mulheres no Brasil não realizaram o seu exame de rotina no ano de 2020, quando comparado no mesmo período de 2019. Então é algo muito relevante e preocupante, principalmente porque tem um impacto diferenciado. Você já sabe que as neoplasias no Brasil já têm, uma certa forma, uma dificuldade no tratamento, dificuldade em acesso dessas pacientes, tanto para diagnosticar como tratar. No entanto, com a pandemia só veio realmente agravar essa acessibilidade, né, pelo acúmulo de pacientes. Então, tem se observado até um aumento do número de casos novos de câncer de mama nesse período, exatamente por conta desse atraso do diagnóstico dessas pacientes. Já existem algumas estimativas privadas, tá? Que em torno de 40% da população mundial deixou de diagnosticar algum tipo de câncer nesse período. Tá? Então é bem relevante. Então isso implica em quê? Em diagnósticos mais tardios e diminuição das chances de cura dessas pacientes. E é importante a gente ressaltar que o câncer de mama não tem uma idade específica de acontecer, né? E cada vez mais observamos que mulheres jovens apresentam neoplasias de mama e muitas vezes de forma mais agressiva. Tá? Então, a gente sabe que entre 50 e 55 anos é o pico de incidência do câncer de mama. No entanto, 1/3 das mulheres do Brasil que tem câncer de mama, ela tem abaixo de 50 anos de idade. E tem um estudo bem interessante que foi publicado em 2019, que é chamado Amazônia 3, é um dos únicos estudos com estatísticas reais brasileiras, onde quase 3 mil mulheres em vários estados do Brasil foram avaliadas e mostrou-se que quase 17% delas que tinham câncer tinham abaixo de 40 anos, tá? Sendo que a estatística mundial é em torno de 5% de mulheres no mundo com câncer de mama tem abaixo dessa faixa etária. E geralmente as mulheres, quanto mais jovens têm câncer de mama, geralmente são tumores de estadiamento mais avançados, perfil biológico mais agressivo. Então, geralmente elas acabam tendo aqueles tumores que crescem de forma mais rápida. Tá? Então, aqui mesmo no consultório, a gente tem, às vezes, aquelas pacientes chamadas com câncer de mama de intervalo. O que significa isso? Ela realiza um exame, que está tudo bem, tudo ótimo. No entanto, daqui a 6 meses, ou menos de um ano, né, 6 meses, 3 meses, aparece algo que ela consegue palpar. Tá? Então, isso é chamado câncer de mama de intervalo. Eu sempre converso com minhas pacientes sobre a importância do exame físico dela, né? Não é autoexame que a gente chama de autoconscientização das mamas. E como é que funciona isso? Examinar sem forma, vamos dizer, rotineira, tá? Sem aquela coisa esquematizada, tá? Examinar em qualquer período do ciclo menstrual, em qualquer momento, no próprio banho, para se conhecer. Se eu me conheço, eu vou detectar pequenas alterações, né, eventuais que possam aparecer no meu organismo. Então, isso vai impedir que eu aguarde um ano para voltar para a minha médica. A paciente perde a oportunidade de realizar somente uma cirurgia, um tratamento mais leve, uma cirurgia de menor porte, tá? Não sendo necessário quimioterapia por muitas vezes. Por quê? Porque o diagnóstico precoce vai me favorecer que eu faça um tratamento mais leve e tão eficaz quanto uma cirurgia mais radical, um tratamento mais radical. Esse adiamento por conta da pandemia, algum outro fator por conta da Covid pode ter provocado esse aumento de casos?
Na verdade, como você falou, a insegurança é importante, né? Foi uma das principais causas, o medo de adquirir a doença, ou mesmo levar a doença para casa após realizar algum exame, uma clínica de imagem, no próprio consultório, tá? Ano passado tivemos, talvez tenha sido mais crítico esse acesso pelo medo maior do desconhecido, né? Que várias pessoas, 2 meses de consultório fechado, na maioria dos casos, então o que atrasou realmente esse diagnóstico. Mas o diagnóstico precoce é fundamental, tá? Porque ele vai diagnosticar em fases pré-clínicas aquela alteração neoplásica. Ou seja, a paciente tem sintoma nenhum, que seria o rastreamento. E realmente tem impactado muito a Covid nesse período. Por qual motivo? Além do medo, a gente sabe que tem a própria autoimunidade, pode estar relacionada a alguns fatores de risco, né, pessoal mesmo, né? Tem alguns estudos que são bem interessantes que eles mostram que nesse período de pandemia, talvez pelo estresse, o próprio estresse ele vai aumentar células inflamatórias no organismo, que pode desencadear um ambiente propício para as células tumorais se reproduzirem, tá? Então, isso pode estar tudo interligado, mas esse aumento também vem vem também a fortalecer esse aumento do número de casos, não só pelo diagnóstico mais tardio, acúmulo de pacientes que tem diagnóstico agora e vindo em maior quantidade, né? Por quê? Porque passou esse período de 1 ano sem fazer exames de forma efetiva, tá? Mas o mais importante disso é que essas pacientes que demoraram a realizar esse tipo de exame de imagem para diagnóstico precoce, é que elas também tiveram cirurgias maiores, a reconstrução de mama diminuiu, as próprias cirurgias oncológicas reduziram em 70% naquele período mais crítico, em alguns estados onde o Covid estava com maior prevalência. Tá? Então, tem vários motivos. E o câncer de mama está aumentando? Na verdade, a gente sabe que a população está vivendo mais, né? Então, à medida que a minha idade aumenta, vai aumentando o meu risco de ter neoplasias em geral. E o câncer de mama é uma delas. Existe o pico de incidência, mas à medida que a idade aumenta, também aumenta o número de pacientes com câncer. Então, é esperado que isso seja proporcional, tanto ao aumento do tempo de sobrevida das pessoas, né? E também muitas pessoas têm mudado um pouco o estilo de vida, né? O que também pode corroborar com esse aumento do número de casos. O que, por exemplo? Gravidez mais tardia, menopausa precoce, menopausa tardia, puberdade precoce, vários outros fatores como sedentarismo, obesidade, hábitos de vida não saudáveis, né, como sedentarismo. E já se sabe que a atividade física regular ela pode melhorar, reduzir em 30% o risco de câncer de mama. Mesmo pacientes que tenham mutação genética, ou seja, aquelas pacientes que têm um risco maior de ter câncer de mama ao longo da vida. Então não dá para perder tempo, você que não tem feito os seus exames de rotina, você mulher que assiste ao nosso check-up agora, então corre lá e fica essa lição também, né, doutora? Independente de qualquer coisa, esse acompanhamento tem que ser feito. Eu sei que todo mundo tomou um susto, todo mundo ficou com medo, foi tudo muito novo, né, para todas as pessoas, mas existem outras doenças, além da Covid, e principalmente, né, quando se fala em câncer, não dá para vacilar. Tem que ter um acompanhamento mesmo, um acompanhamento bem certinho. Doutora Josmara, muito obrigada por essas informações tão importantes aqui no programa Check-up. Obrigada. E só deixar aqui uma breve lembrança que o câncer de mama é uma das únicas patologias que tem vamos dizer, uma forma de prevenir, tanto primariamente como de forma secundária. Lembrando que a prevenção primária depende de nós mesmos, né? Ou seja, ter um estilo de vida saudável, evitar estresse, se alimentar adequadamente, fazer atividade física regular, isso é prevenção primária. Eu diminuo a chance de acontecer algo. Já a prevenção secundária, eu não impeço que aconteça. A prevenção secundária seria a mamografia, por exemplo. Você vai fazer um exame para diagnosticar precocemente. Então, muitas vezes as pacientes dizem, eu faço todo ano e apareceu algo. A mamografia ela não impede que apareça. Mas se eu tiver o hábito de realizar anualmente, de forma adequada, eu vou ter uma maior possibilidade de diagnosticar precoce, tá? Então, após os 40, uma vez por ano? Uma vez por ano, anualmente. E lembrando também que a maioria dos tumores de mama são de origem esporádica, não tem história familiar, tá? Só 10 a 15% é hereditário, 85% é chamado esporádico. Acontece por vários fatores.